Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e, como já está ficando clássico também aqui no canal, aos domingos, na hora do almoço, temos conteúdo sobre a Magalu. E hoje não vai ser diferente. Domingo, dia 14 de janeiro, para quem ainda não assistiu nenhum vídeo do canal esse ano, feliz ano novo, bom início de 2024. Pessoal, quais serão as pautas do vídeo de hoje, né? Eu sempre dou ênfase, ou quase sempre ênfase, à parte técnica gráfica da MGLU3. E hoje não vai ser diferente com um plano de fundo macro. Então, o que nós tivemos na semana passada? Inflação. Então, eu vou comentar aqui um pouquinho sobre inflação, falarei aqui sobre evolução mês a mês, evolução nos últimos 12 meses, versus Selic, juro real, um pouquinho de comentário para o ano, curva de juros, tá? E aí sim, finalizamos com o merchan de um evento presencial que eu vou ter aqui em Jundiaí no dia 7 de fevereiro. Quem gostar, quem tiver interesse, eu vou falar mais sobre ele ao longo do vídeo. E vamos finalizar com a parte técnica da Magalu. Sim, estamos aí lateralizando, conforme, não podemos dizer 100% daquilo que a gente foi construindo aqui ao longo dos últimos vídeos, mas os pontos estão sendo categoricamente respeitados, né? 191 a semana passada foi muito bem respeitada, essa semana nós tivemos a evolução dos preços. Vamos lá, vou falar sobre esse cenário para a semana seguinte, que se inicia aí no dia 15 de fevereiro. Pessoal, sem mais delongas, eu sou Bruno Mazzoni, analista CNP e técnico. Você está no Clube dos Dividendos, que apesar de ser Clube dos Dividendos, também fala sobre small caps, fala sobre empresas que vocês sugerem aqui nos comentários, e conforme o calor aí do engajamento aumenta, eu obviamente que também aumento o número de conteúdos. Então é um canal feito por vocês aí. Considere se inscrever, ative as notificações, porque pelo menos uma vez por dia eu acabo aqui compartilhando um conteúdo no YouTube, no Clube dos Dividendos. Pessoal, vamos lá, vamos começar com a parte do cenário econômico, como estamos aqui. Então, o principal destaque da semana foi o nosso IPCA. Tivemos CPI, o IPCA americano também vindo um pouquinho acima. Os dois morderam um pouquinho do mercado de equities, né, mercado de renda variável, ações, e o preço ao produtor nos Estados Unidos deu uma soprada. Então, a gente acabou tendo um alta na inflação, porém os juros, a curva de juros, sofreu ali leve alta e revés ao longo da semana, revés para o fim da semana, o que aliviou um pouquinho, principalmente o cenário externo. Brasil, temos algumas cositas aqui para comentar e eu vou utilizar gráficos para isso. Mas saibam que a inflação está fazendo mais ou menos aquilo que a gente esperava, estabilizando e subindo no curto prazo por uma estabilização que, na minha opinião, virá no médio, ao longo desse primeiro semestre e fim de 2024. Então, a evolução da nossa inflação não está mais tranquila, está sim abaixo das bandas históricas, mas na foto do curtíssimo prazo, dezembro 22 para dezembro 23, nós temos uma inflação aí que chegou no seu piso, tá? E agora, né, eu estou ávido a achar que logo logo chega também no seu teto, tá? A não ser que tenhamos uma super aceleração ou mais uma quebra de oferta, petróleo no radar, El Niño no radar, tem coisas que estão acontecendo, que podem continuar a acontecer. Esse é o problema, o tempo pelo qual a gente passa no imbróglio envolvendo região importante do tráfico de petróleo e também El Niño, né? Um super calor. Como é que estamos aí na parte de agronegócio? Quem for do setor, deixe um comentário, porque tudo isso envolve inflação, evolução da inflação. Por que eu estou falando de inflação se não necessariamente a Magalu está ali especificamente envolvida com inflação, tá? Eu falo porque nós vamos ter uma pressão ou não maior para o Banco Central continuar o seu corte de juros. O que está contratado, pessoal? Vai ser uma surpresa, vai ser um super stop para os institucionais, principalmente para os gringos, tá? O Roberto Campos parar o corte de juros, antes de julho, agosto. Então já está contratado que essa linha azul, que é a Selic, tende a ceder. Hoje em 11,25, tende a mergulhar, pessoal, para os seus 10%. Os seus 9,75, 9,50, 9,25, 8,75, as expectativas, as melhores, estão na casa dos 8,25 hoje. Então tem chão para ceder. Estamos falando aí de 3% ao ceder aí a partir dos 11,25, de caminho, né, para ceder e fechar essa Selic. Enquanto que a inflação, pessoal, a gente deve ter essa inflação estabilizando. Então é um cenário bom para a utilidade pública, que vai ter ali, já está tendo reajustes para cima, enquanto os juros caem. É um cenário bom também para as small caps, tá? Porque o juros está caindo, o juro real está cedendo, o custo do dinheiro está diminuindo, e isso traz, de certa maneira, uma certa valorização. Tá? Valorização para os ativos de risco, melhor ambiente para renda variável,
follow-ons podem voltar, IPOs podem voltar, aquela coisa toda, tá? Então é um ano que o macro empurra. O quão forte é o vento desse macro, pessoal, na minha opinião, vai depender de choques. Eu citei 2 para vocês aqui. Guerra, eu não posso dizer, né? Mas conflitos, geopolítica envolvendo petróleo e ali o Oriente Médio, muita cautela. Quanto mais continuar esse pepino por lá, mais inflacionário será. O petróleo já tem aí algumas semanas de reanimação para cima. Tá? E aqui no Brasil, ou nas regiões onde o El Niño afeta, com mais ondas de calor do que normalmente nós temos, pelo menos ali até maio, junho, é um período onde nós podemos ter, tá, uma aceleração na inflação de alimentos. Tá? Então são 2 vetores que não, na minha opinião, eu torço muito, principalmente envolvendo aí o conflito, a geopolítica, envolvendo petróleo e o Oriente Médio. Não acho que isso vai perdurar para o ano. Tá? Tampouco o El Niño. A gente deve logo ter o retorno da Laninha ou, né, ter uma normalização das temperaturas e da quantidade de chuvas, aquela coisa toda, e nosso agro se estabilizar. O que estão dizendo é que não vamos ter uma superprodução como tivemos nos últimos anos devido a essas ondas de calor recente. Mas não deve ser algo para o ano inteiro. Então, a nossa inflação, pessoal, se ressurgir, não deve ser por muito tempo. Deve ter ali pernas curtas nesse ressurgimento de inflação. E os juros continuar cedendo, pelo menos para agosto. O que isso tem a ver com a Magalu, pessoal? Isso tem muito a ver com a Magalu, principalmente quando a gente olha para a curva de juros. Então, por mais que nós tenhamos, por mais que a inflação tenha vindo acima do esperado, a curva abriu, né? Esse é um gráfico semanal, foram 3 semanas de abertura, tá? E essa semana que nós finalizamos, tá? Já houve uma super venda aqui, né? Vejo que a cauda é muito grande, a cauda é muito forte aqui, tá? E não foi porque dados de atividade econômica vieram muito fracos. Não, foi realmente para essa expectativa de que, olha, é momentâneo, tá? Quando abriu ali o IPCA, né? Não foram todas as contas, apesar do núcleo ter a subida, a disseminação, a difusão também tem aumentado, o mercado ainda está bancando de que a inflação não volta consistentemente. Ela vai ter ali só na estrutura, nossa inflação estrutural, tá? É normal aqui de 2000 a 2024, a linha preta, nosso IPCA acumulado de 12 meses, pessoal, é comum, ou é estrutural a nossa inflação não conseguir ter vida fácil ao se aproximar dos 3%, que é a parte superior da linha vermelha, do retângulo vermelho. Então agora a gente tem que só cuidar para essa inflação não tomar o rumo de 2012, 2013, tá? Onde nós tivemos a invasão aqui para o cenário verde, onde, apesar de estruturalmente a gente não conseguir ter vida fácil acima do cenário verde, que tem ali o seu pico em 9%, é um cenário ruim para os ativos de risco. Não é muito legal, porque a Selic, né, o juro real aqui, vai ter que existir, o juro vai ter que se manter no seu patamar de 2 dígitos. O nosso juro neutro, pessoal, que é o plano do Banco Central, nem estimular e nem restringir a economia, está em torno de 4%. A depender do economista, 4,5%, tá? 4,25%, mas tende a ser 4%. O que isso quer dizer? Que o Banco Central, nessa administração atual, vai mirar ficar 4% acima da inflação. Inflação acumulada nos últimos 12 meses. Se a inflação ficar em 5%, 9%. Se a inflação ficar em 4,5%, 8,5%, vai ser mais ou menos, eu acho, ali o destino final, caso não tenhamos pepinos com o mercado de trabalho e economia. Tá? Eu acredito que o principal risco de 2024, inclusive, é o mercado de trabalho. Ele não pode arrefecer, enquanto a gente vai lutando aí para mitigar essa inflação, cortando de 50 em 50 sem acelerar. Tá? Então, até agosto, pessoal, acho que esse papo vai ser, já está colocado no preço, calmaria. Tá? Pós-agosto é que o mundo fica um pouco mais complexo, na minha opinião. A eleição norte-americana, aí a gente vai ter bastante narrativa aqui nova para mirar. Por hora, pró-Magalu, pró-small caps, minha opinião. E a curva de juros, pessoal, apesar de ter tido uma semana não muito legal, com dados de inflação retornando ou acima do esperado, se manteve interessante e fechou, tá, na semana. Teve um fechamento importante na semana. Tá? Então, esse é um sinal muito legal. Qual que é o meu cenário base para a curva de juros? Meu cenário base para a curva de juros, com esse sinal dado essa semana, é que ela vem aqui, ó. Vai fechar em janeiro, fevereiro, para os seus 9,60. E pode ser o fim do rush natalino aqui. E aí, uma nova abertura, por causa do cenário político, pode ter alguma outra narrativa, uma abertura técnica aqui, tá? Até os seus, no máximo, 10,65. Então, vejo que nós, muito provavelmente, fizemos um fundo no Ibovespa, esse de curtíssimo prazo.
Tá? A gente tem que ter mais um spikezinho para cima. E as small caps, o fôlego delas, pessoal, até o rendimento de 9,60. Torço, é cenário base, pessoal, que isso vai acontecer. Beleza? Se é curtíssimo prazo, não sei. A curva pode ficar aí lateral e não ceder na semana que vem. Mas a assimetria está para baixo nesse momento, depois do sinal dado essa semana. E nada veio ali florido e mesmo assim a curva de juros se manteve no mínimo estável, tá? Pessoal, Merchan, dia 7 de fevereiro, evento em Jundiaí, quem for da região, quem tiver tempo, quiser participar, basta abrir conta na Genial, que nós somos parceiros aqui da Genial, você ganha lá o educacional no IA Invest, uma plataforma que a gente está investindo aqui para educacional, tem vários benefícios com o link que eu deixo na descrição para vocês. Mas o principal de curtíssimo prazo, além da corretagem zero em ações e em FIIs, né? Se vocês não têm ainda corretagem zero e querem destinar uma abertura de conta para isso, aproveitem, tá? Mas o evento é o mais legal, né? Networking, bater papo, tomar um suco de cevada, sempre muito bom. E vai ser no Shopping Paineiras de Jundiaí, que é um lugar agradável, fácil de chegar, próximo de São Paulo. Quem tiver disponibilidade, link na descrição, abra a conta com a gente e mande um e-mail para mim, clube.dividendos@gmail.com. Fala, Brunão, quero participar, te põe na lista. Você vai ter uma cadeira reservada aqui, dia 7 de fevereiro, pessoal. Passe o dia conosco aí, vai ter comentários sobre opções, vai ter comentários sobre gráfico, análise gráfica, cenário macroeconômico, economista falando um pouquinho de futuro, por que não, tagarelando, o Gui, trader do dólar, enfim, vai ter para todos os gostos aí, pessoal. Aproveitem, dia 7 de fevereiro em Jundiorque, link na descrição. Aproveitem para abrir conta com a gente. Se você de repente não quer abrir conta, maravilha, manda e-mail do mesmo jeito, clube.dividendos@gmail.com. Pessoal, eu arrumo aqui uma maneira de você também adentrar neste evento. Se vai ter custo ou não, acho provavelmente para inscritos não, tá? Mas a ideia é que vocês abram conta com a gente no escritório de Jundiorque, beleza? Feito isso, pessoal, análise gráfica da Magalu. Então, respeitado, 1,91. Primeiro desconto do primeiro trimestre de 2024. Qual que é o segundo, pessoal? 171, 164, 156. Ponto final. Qual que é o primeiro destino até março, pessoal? 2,53. Foi conquistado. Pode repetir aqui essa conquista na próxima semana com o movimento de fechamento de juros que eu falei para vocês, até tá, os 9,60 ali, beleza? Então o cenário que eu vejo para a Magalu é um cenário muito parecido com esse. Comentei no vídeo passado, muito parecido com este. Tá? Cenário de lateralização para o próximo grande evento, que para ela, infelizmente, pessoal, não é o fechamento de juros. Ajuda, sem dúvida, é um vento a mais, tá? Mas para ela é o micro, é o resultado, tá? E a Faria Lima adora especular, já tem notícias dizendo que a Magalu teve uma boa virada de ano. E os números melhores na Black Friday com a liquidação do começo do ano. Então, ela teve um boost aí, Black Friday plus liquidação de começo de ano. Tá? E agora, a Magazine Luiza, gigante do varejo, rouba a cena e lidera ranking de recomendação entre 12 analistas. Muito provavelmente deve ser o Mercado Livre. Então assim, Magalu precisa do quê, pessoal? Lucro. Precisa de um resultado bom. Então, até o resultado, a vida deve ser essa, lateral. E essa lateralização tem teto em R$ 2,53. É isso que eu queria dizer para vocês. Caso ela rompa esses R$ 2,53, pessoal, a gente volta a ter o cenário do ano passado. Tá? Continua sendo 4,88, tá? 5,76, principalmente 5,84. Esse é o destino final para o ano da próxima pernada de alta da Magalu. Certo? Por curtíssimo prazo, 2,53. Perde o desconto ali. Quem puder comprar abaixo, eu acho que tem uma potencial oportunidade de navegar até 100% de lucro. Mais 100%, né? Nos R$ 5,76, R$ 5,84. Certo, pessoal? Nada mudou na Magalu. Acho que a curva de juros vai ajudar. Semana que vem, veremos. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.